Algumas vezes, quando há um problema, uma desavença lá em casa com os papais, muitas vezes partem para a violência, né? Se insultam, se batem, lutam. E nós sabemos, Vina, que muitas vezes quem sofre são as mulheres. E também sabemos, Cornélio, que isso não leva a lado nenhum, não resolve nada. Aliás, muito pelo contrário, a violência só traz consequências muito negativas. O que resolve, na verdade, é conversar, dialogar. E é por isso que vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes, Olá, olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. Na sua opinião, entre parceiros ou num casal, qual é a melhor forma de resolver um conflito ou um desentendimento? É conversando ou envolvendo violência? Bem, cada um, Vina, tem a sua opinião. Mas algumas pessoas decidiram partilhar essas opiniões conosco e é isso que vamos apresentar, vamos mostrar na rubrica a seguir. Veja. Na sua opinião, entre parceiros, qual é a melhor forma de resolver um problema ou um conflito? Conversa. É entrar um diálogo. Eu acho que é conversar. O problema é a conversa. É um diálogo. Eu acho que a melhor forma de resolver um conflito é diálogo, Mas por que o diálogo? porque é conversar onde a gente se entende. Conversar para apanhar uma forma de resolver as coisas. A partir da conversa vai descobrir qual é o problema. Então a pessoa vai tentar corrigir o erro. Eu acredito porque o diálogo é a melhor forma de resolver o problema. Acho que a conversa é sempre bem melhor. Tanto que a violência não soluciona um problema, cria outros problemas. Então, na base da conversa, acho que as pessoas podem se entender e cada um expor aquilo que é as suas dúvidas, a sua inquietação, para que possam resolver os dois. Nós entendemos que muitas vezes as mulheres elas são as principais vítimas e os homens, Cornélio, os que mais cometem a violência baseada no gênero. É exatamente sobre isso que nós conversamos com Gilberto Harilal. E esta conversa você pode acompanhar os detalhes já a seguir. Olá, no nosso espaço de conversa de hoje trazemos como tema o diálogo funciona. E quem vai nos ajudar a conversar sobre este tema é um rosto conhecido aqui no nosso programa. Falo do Gilberto Harilal. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre um prazer para mim estar convosco e dialogar sobre esses temas que são, de facto, candentes, né, na nossa sociedade e que, infelizmente, pouco se trazem à discussão ou ao diálogo, mesmo como tal. Né? E para começarmos, Gilberto, eu vou mesmo pegar a sua deixa, diálogo. O diálogo funciona mesmo, como ouvimos muito dizer, o diálogo funciona. Nem deve haver dúvidas em relação a esse aspecto. Né? O diálogo sempre funciona, e mesmo em situações que se pareçam muito difíceis. Aliás, até porque essa ideia de uma situação difícil é alguma percepção, simplesmente, que muitas das vezes está ligado, se calhar, ao estado de espírito, estado de tensão em que nós nos encontramos, mas sempre funciona o diálogo. Isso é a resposta mais certa que eu posso trazer neste Em momento. qualquer ocasião, em qualquer situação, o diálogo funciona sempre. Agora, Gilberto, indo um pouco, ou provocando um pouquinho, por que nós como sociedade temos a ideia sempre de que, olhando para a questão de relacionamento, que um relacionamento só funciona, só é funcional quando há violência? Bom, isto tem que ver com a forma como, de facto, somos socializados. Né? Como sociedade, temos guiões que nos somos expostos a eles e que, se fores a ver dentro desses guiões, uma das coisas que se espera, por exemplo, para indivíduo de sexo masculino, é que ele tem que ser agressivo, tem que ser violento. Então, já ensinamos as pessoas, já ensinamos a sociedade a ser violenta em si, e que qualquer coisa, qualquer conflito que seja, qualquer diferença que nós possamos ter,
a forma mais rápida que nós encontramos para resolvermos, porque não temos alternativas, ou porque não conhecemos, porque as alternativas existem. Porque não conhecemos alternativas, recorremos imediatamente ao diálogo e que a violência, que infelizmente já faz parte do nosso processo de socialização. Fomos a ver no processo de socialização a mulher é ensinada a ser mais paciente, a aguentar, a ser obediente, etc, etc. E, no entanto, o homem não, a sua palavra é ordem, se essa ordem não ser cumprida, isso pode ter implicações, e uma das implicações é esta, é que ele pode agredir esta pessoa. Então, nós não ensinamos a nossa sociedade a dialogar. Então, nós não sabemos o que é dialogar para já. E isso não só se vê a nível das comunidades, das famílias, porque quem está na família é um indivíduo, quem está na comunidade é um indivíduo, quem está a liderar a comunidade é um indivíduo, quem é ministro é um indivíduo, quem é presidente é um indivíduo, quem é deputado é um indivíduo. Então, este indivíduo já transporta esta forma de ser e de estar, não é? Para qualquer espaço onde ele esteja. Então, qualquer coisa que ele apareça que constitui ameaça para ele, vai recorrer naturalmente à violência, infelizmente. Gilberto, nós agora vamos acompanhar um vídeo que ilustra tudo isto que nós estamos a conversar, né? O dia a dia da nossa sociedade. Podemos acompanhar? Tá. Até já. Andrea Karina, tenho 27 anos. Sou formada em Administração e Gestão de Empresas e atualmente trabalho com confeitaria. O meu primeiro casamento, no início, foi bom. Com o tempo, o meu parceiro começou a mostrar comportamentos diferentes. Fiquei grávida e o problema começou. Ele começou com traições, agressões, verbalmente. Ele forçava-me a fazer o que eu não queria, sem se importar com o que eu estivesse a sentir ou com o que eu realmente estivesse a precisar. Depois de um tempo, infelizmente, tive bebê, mas acabei perdendo. E na altura ele estava a começar com um negócio que era de bar e restaurante. Eu tive uma cirurgia e tive que ficar de repouso por no mínimo 6 meses. Mas ele nem sequer se importou com isso e forçava para fazer os trabalhos, porque na altura eu é quem ajudava na gestão, né, de algumas coisas lá no bar, no que tem a ver com a cozinha e tudo mais. Ele, sem se importar com o que eu estava a sentir e nem com o que eu estava a passar, ele simplesmente dizia que a vida dele não podia parar porque eu me encontrava naquela situação. Então eu era forçada a fazer alguns trabalhos que podiam até colocar em risco a minha saúde. Depois foi um momento delicado, depois da perda do meu bebê. Eu chorava muito e pensei que o apoio viria principalmente da parte dele, né? Porque era uma das pessoas que convivia comigo diretamente. Eu só chorava e ele simplesmente me dizia que o meu filho perdeu a vida porque eu não seria uma boa mãe, porque eu não estava preparada para ser mãe. E era uma das coisas que mexeu profundamente comigo, porque eu não tinha quem me socorrer naquele momento. Era só eu e a minha dor, né? A dor da perda. E a minha vida era basicamente nisso, né? De viver de torturas e palavras ofensivas. E forçou-me
a ter relações sexuais, mesmo sabendo que eu naquele momento não podia e não estava em condições. Eu procurei ajuda em conversar com a minha família, assim como a família dele. Procurava falar com a família deles que conviviam com ele diretamente, os irmãos. Outros se limitavam em dizer que não, o relacionamento é assim, tendências é só uma fase, se calhar ele está a agir assim por causa da gravidez, tens que aguentar, casamento é assim. E uma das poucas pessoas que ajudou-me, ouviu-me sem julgar, porque outros, quando acontece isso, muitas vezes outros simplesmente culpam a mulher. Eles dizem, se calhar tu é que estás a provocar isso, não estás a notar, porque não é possível o homem agir assim, porque quando a mulher sofre de algum tipo de violência ou de algum maus tratos, eles sempre dizem, não, tu provocaste. Se for assédio, não, porque vestiste o quê? Então era mais nesse sentido. Eu quando contava, não, tu provocaste com alguma coisa, ele não fez isso assim só por fazer. Então era centrado nisso. E meu pai foi uma das pessoas que me apoiou, meu pai, meu irmão, a minha cunhada. Meu pai disse, olha, se tu estás a passar por isso, minha filha, tu é que sabes o que realmente estás a sentir, porque nós só vamos te ouvir, vamos te dizer continua ou não, mas só tu é que sabes o que realmente estás a sentir. Então, se tu quiseres sair dessa, eu vou te dar o meu apoio. Durante o casamento, eu primeiro achava que era normal. Eu nunca havia passado por aquilo e depois do que eu ouvia com a família, não, é normal, o casamento é assim, tens que aguentar. Eu ficava naquela, né? É normal, eu agia como se nada estivesse a acontecer. Tentava normalizar a situação. E parece que quanto mais eu normalizava, as coisas pioravam. Não sabia que eu estava a passar por uma violência, porque aquilo tudo foi uma novidade para mim e como a nossa sociedade, infelizmente, tem o problema de normalizar as coisas, sejam boas ou más. E eu achava que era normal. Eu nem sequer sabia, eu tinha ideia de que era uma violência. Mas só foi resolvido dentro da família, não cheguei a denunciar. E as coisas que não me levou a denunciar foi que quando eu falei comigo mesma que para mim basta, eu não vou aceitar mais isso. Coincidiu com uma viagem que eu tinha que fazer para a casa do meu irmão. E naquele dia eu fui para a casa dele, recolhi tudo que era meu, deixei em casa do meu pai e dia seguinte eu viajei. Quando eu cheguei à casa do meu irmão, conversei com o meu irmão, com a minha cunhada. Eles é que me abriram, disseram que olha, isso que tu estás a passar é uma violência. Eu tomei conhecimento a partir daí, porque eu nem sequer sabia. Porque as pessoas a que eu recorria normalizavam a coisa. Eu nem sequer sabia. E depois eu acabei ficando mais ou menos uns 2 meses lá. E na altura, meu pai procurou falar com a família que tinha que se fazer uma sentada para conversar e explicar tudo o que estava se a passar. Mas ele, não sei se ele chegou a dar a informação à família, mas ele ligou para meu pai. Ele simplesmente disse, olha, minha família não aceita fazermos essa sentada, porque nós estamos a ver necessidade em fazer isso. E acabou ficando por aí. E nem sequer fomos denunciar. Agora
Sinto-me, estou feliz, estou no novo relacionamento. Graças a Deus, sem nenhum tipo de violência. Outras mulheres, eu aconselho a ter coragem, pensar mais nelas. Às vezes temos que ser egoístas, pensar em nós, na nossa saúde, porque isso destrói mentalmente. Primeiro, para sair dessa e para ganhar força de procurar alguém e contar. Eu aconselho a procurarem ajuda. Não é normal alguém nos forçar a fazer algo contra a nossa vontade. Nós temos que viver em paz, temos que estar livres, viver com respeito acima de tudo. Então, se alguém te força a fazer algo, tem que procurar ajuda. De volta depois de termos acompanhado este vídeo. Gilberto, a pergunta que lhe faço a seguir é: como incentivamos o diálogo entre homens e mulheres? O ponto de partida é que temos que ter todos nós o mesmo entendimento da importância do diálogo, né? Temos que ter também o entendimento da falta, do problema da falta do diálogo, né? E isso parte, tanto nós olhamos muito para o modelo ecológico, né? O modelo ecológico pressupõe um indivíduo. O indivíduo está dentro de uma família, a família está inserida numa comunidade, depois tem todo um conjunto de instituições sociais à volta, a igreja, ou a religião, a mídia, lideranças comunitárias, os próprios pares desse indivíduo, a escola, etc, etc. Depois, mais acima, mais adiante, encontramos o sistema onde se produzem as políticas públicas, onde se implementam as leis, etc, etc. Então, todos estes 5 segmentos devem ter o mesmo entendimento da importância do diálogo. E, para tal, temos que ter políticas públicas que nos forneçam ferramentas para estabelecermos esse diálogo, né? Isso parte a partir do processo educativo, não é? Não só educativo formal, mesmo o educativo social, mesmo a nível das famílias. Então, as famílias, os indivíduos, essas instituições devem estar expostas a essas ferramentas que nos possibilitem perceber como é que funciona esta ideia de diálogo. O diálogo é uma palavra tão simples como esta, mas difícil de implementar. Exato. Não é? Então, como é que funciona na prática esta coisa do diálogo? Como é que nós estabelecemos um diálogo saudável? Então, para tal, temos que criar essas ferramentas e abrir também espaços onde possamos aprender este processo de diálogo, seja a nível comunitário, a nível das igrejas, tanto a nível da mídia. Enfim, precisamos de ter esses espaços reflexivos, que são sessões, nós chamamos de espaços seguros, onde eu posso estar lá à vontade, de forma emancipada. E quais são as vantagens, Gilberto, de dialogar? Vamos falar de diálogo, como dialogar. Quais são as vantagens? Existem características notáveis que nós podemos perceber? Poxa, aquela família dialoga. Estamos a falar de famílias saudáveis, né? Muito saudáveis, né? Uma família onde as pessoas estão felizes, de facto. As pessoas estão abertas para colocarem suas opiniões, serem ouvidas e serem acolhidas também. Estamos a falar de menos violência, né? É uma vantagem muito grande. Uma família mais respeitosa entre os membros. Uma família onde há menos carga para uns e mais para outros, porque todos estão abertos para compartilhar, né, até as atividades domésticas. Uma família onde o pai, por exemplo, exerce a sua paternidade na plenitude, né? Porque uma das coisas que a gente costuma dizer agora é que, até porque nós como sociedade ensinamos os homens a terem filhos. Nós temos que ter filhos, uma afirmação, mas já não ensinamos os homens a serem pais.
há uma série de coisas que podemos ganhar bastante se a gente dialoga na família. Tanto isso seria a minha percepção em relação a essa questão. Gilberto, muito, mas muito obrigada por esta conversa, que foi muito, mas muito rica. Esperamos que o telespectador também tenha aproveitado o máximo como eu aproveitei. Gilberto, muito obrigado e esperamos ter outras oportunidades. Muito obrigado, eu. E vamos ter, com certeza, mais oportunidades. Vamos ter. É sempre um prazer para mim. E como o Gilberto deixou aqui ficar, o diálogo funciona sempre. E lembre-se que o diálogo constrói indivíduos saudáveis, uma sociedade saudável. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Resolver o problema conversando com a parceira, namorada, esposa, não te torna menos homem. Muito pelo contrário, isso resolve o problema e fortalece a relação. Como vocês puderam ver, o Gilberto é grande, tem muita força e podia usar essa força para fazer valer a sua opinião, a sua vontade, o seu desejo. Podia bater na mulher, podia insultar, podia cometer qualquer tipo de VBG. Mas não, ele prefere sentar e conversar, dialogar e assim resolver os seus problemas, como deve ser um homem de verdade. Bem, vamos fazer uma pausa, voltamos a seguir ao intervalo. Bem-vindo de volta ao Asas. Hoje conversamos sobre dialogar e como ele é importante. E é desta forma que começamos esta segunda parte. Vamos entender as vantagens e importância de conversar. Até já! Sabia que é possível viver sem violência na família? Então, acompanhe essa história. Eu sou Palmira Américo Muzimba. Meu nome é Encarnação João. E os anos que eu com ele, que tem a máximo são 40 anos que estamos juntos. Eu gostei deste homem. E tivemos filhos e os nossos filhos tiveram seus filhos. Enquanto estamos juntos, nunca discutimos. Quando eu adoeço, ele é quem faz as tarefas, eu também posso ajudar. Mas todo o resto, ele é quem faz. Nós desde muito nunca tivemos barulho, nunca perdemos o respeito com o vizinho, quando encontrar com o vizinho, tudo, todo momento, bom dia. E nós que estamos há muito tempo, nunca lutamos. Quando temos problema, a gente senta no chão. Nunca tive problema de chamar o vizinho para resolver nosso problema. Também, quer dizer, desde muito, há 40 anos estamos, nunca discutimos. O nosso entendimento é que me agrada, porque mesmo quando temos problemas, resolvemos de forma amigável. Nunca perdemos o respeito um ao outro. Está a ver? Agora, está há 3 anos que ele está doente. Mas ele não faz nada, faz ajuda um pouco, mas tudo o trabalho daqui da casa que devemos fazer. Ele tinha uma chamba lá, em Mozale. Semana toda eu estive lá, porque não podemos abandonar aquela machamba. Eu tenho que fechar o lugar dele, porque aquilo não é meu, não era dela sozinho. Era nosso. Era como minha mulher. E do momento quando ele está doente, não é porque deixamos aquilo porque ele está doente. Não, continua com a nossa vida, vínhamos a fazer antes. Quando faço algo errado, ele aproxima e diz que não gostei do que fizeste. E peço desculpas. E digo que não voltará a repetir-se e fica tudo bem. A nossa vida, nunca lutamos, nunca discutimos. Temos 3 filhos, temos neto, nunca houve barulho. Os nossos filhos nunca assistem a gente a lutar. Quando estamos juntos, estamos felizes a conversar, não é? Com esse tempo do calor, levamos esteira, põe numa sombra, a conversar. Estamos a viver assim. Eu sou a viver já em Angola.
É isso que acontece quando temos um problema e sentamos na esteira e lhe digo que não há necessidade de discutir. Digo-lhe, aquilo que estás a fazer não é o correto. Se ela tiver feito algo errado, senta e conversa com ele. Por quê? Porque deve continuar a mesma maneira que estamos a viver. Porque quando a mulher, você lutou com a tua mulher, tu perdeu de respeito, um ao outro teve que conselhar ao outro. Quando você vê que eu estou muito chateado, tua mulher está muito chateada, tu sai, dá uma volta, que vai lá 30 minutos, 40 minutos, você vai apanhar quanto ele já arrefeceu. A esposa, como é que é? Se ele não aceita, epa, você que não passa, chama vizinho, chama um irmão, chama um primo, uma família, não é? Para resolver, porque há problemas. Vocês como jovens, vocês jovens gostam de acabar apurado, mas não pode acabar, o problema não vai acabar apurado. O problema é sentar no chão e falar. Aquilo que eu falo, ele também entende. Aquilo que ele fala, ele também entende. Porque não há barulho. Eu vou até dizer isso. Agora, se não há entendimento, não há batalha. Para ver uma batalha, que é para isso é bom. Porque aquilo que ele fala, eu também tenho que ouvir. Aquilo que eu falo, ele também tem que ouvir. Este trabalho foi feito por um grupo de jovens da Manhissa que produz vídeos educativos sobre temas diversos. E neste, eles produziram um vídeo para mostrar que a atitude de Encarnação João, que é um homem perante sua esposa, a senhora Palmira Muzimba, não o diminui como homem. Pelo contrário, o diálogo, a conversa, o elevam. Eu acho que isso, Cornélio, este comportamento que os dois trazem como casal ajudou os dois, né, claro. Ajudou-os a serem mais felizes. E isso contribuiu também para incentivarem os seus filhos e serem um bom exemplo na comunidade. Imagina o que é que os seus filhos vão replicar nas suas casas. Exatamente. E os filhos de seus filhos. Exatamente. Então, esta é que tem que ser a nossa prática todos os dias. É o fim de mais uma edição do Asas. Muito obrigado pela sua companhia. Até para a semana.